Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. E agora é o segundo vídeo que nós estávamos falando. No primeiro vídeo nós falamos sobre as características dos reinos que vão envolver o reino da besta, descrito no Apocalipse capítulo 13 e versículo de número 2. Então eu vou dar sequência agora, falar mais um pouquinho do primeiro reino, que é o reino da Babilônia, e já vamos partir para o segundo reino, que é o reino da Média e Persas, ou os Medos e Persas, que foi o segundo reino que aparece na estátua do sonho de Nabucodonosor, que Deus trouxe a revelação para Daniel. Então o primeiro reino foi a Babilônia, o segundo é os Medos e Persas, o terceiro é o Império Grego e o quarto é o Império Romano. E nós estamos falando também um pouco do quinto império que está na estátua. Não que sejam 5 impérios no total, são 7. Mas nós estamos falando de 5, que é os que aparecem na estátua do sonho de Nabucodonosor. 4 aparecem especificamente. E o quinto é falado na segunda visão de Daniel, que é o chifre pequeno, que já está dentro dos 10 dedos da estátua, que é feito de barro e de ferro. Barro e ferro não se ligam, mas vão ter um pouco de resistência. Quando eu estava falando a respeito do Império da Babilônia, nós estávamos nos referindo que nós vemos 4 reinos. E estes 4 reinos, ele vai ter características desses 4 reinos dentro do Império da Besta, que vai se levantar, a besta do mar, em Apocalipse no capítulo 13. Como nós fizemos leitura, ela tem as características do leopardo, ela tem a boca de leão, ela tem os pés de urso e tem também dentes de ferro. Então nós vamos falar sobre a Babilônia, concluir o que nós estamos falando, pois a Babilônia ela vai sofrer a sua queda. Nós fizemos leitura sobre o capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19 de Apocalipse, onde demonstra as características da Babilônia, que ela é uma meretriz, que ela embriaga as nações, embriaga os governantes e os reis desde antes do império de Nabucodonosor. Nós citamos Gênesis capítulo 10 e versículo 9 e Gênesis capítulo 11, onde fala de Nimrod. Nimrod era caçador e Nimrod ele fundou Babel, mas desobedecendo às ordens de Deus, que Deus havia dito para se multiplicar e encher a terra, Nimrod queria construir uma torre que tocasse o seu topo ao céu e desafiava a Deus porque queria que todos congregassem, ficassem naquele mesmo lugar. Mas não era esta a vontade de Deus. Então Deus desceu e confundiu as línguas. Da mesma forma como a característica de adoração a um falso Deus na Babilônia, que estava impregnado no reinado de Nabucodonosor, da mesma forma vai se levantar o último reino, a 7ª cabeça descrita em Apocalipse, da besta que subiu do mar, que João teve a visão. Essa 7ª cabeça, ela vai tentar e vai fazer uma imagem, e essa imagem provavelmente será tecnológica, para que seja adorada. Então nós vemos características através das épocas, dos tempos que estarão presentes também no reinado da besta. Então, partindo agora para o segundo reinado, nós vamos falar também do Império Medo e Persa. Os Medo e Persas, eles dominaram a região da Babilônia e a região também de Israel. Nós vamos ler aqui o capítulo de número 8 de Daniel, que já vai falar, na verdade, da terceira visão, mas aqui fala especificamente dos Medos e Persas, pelo menos no começo, no início do capítulo. Depois vai falar um pouco sobre a Grécia. Então diz assim: a visão de um carneiro e de um bode. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, e a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então ele está falando que ele teve uma primeira visão e agora ele está vendo a terceira visão. E vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã. Suzã ficava na Média,
Era uma cidadela que estava na região da Média e na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. O rio Ulai, ele cortava a cidadela de Suzã. Então ele viu que havia um carneiro. E levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. Ou seja, aqui está falando dos medos e dos persas, simbolizados pelo chifre. Sempre que nós falarmos de chifre, nós estamos falando de poder, estamos falando de autoridade. Então ele viu um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Ou seja, eram dois povos, mas que se uniram para fazer um império, o Império Medo e Persas, mas um era mais forte e o outro era mais fraco. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o meio, e nenhum animal podia estar diante dele. Ou seja, aqui está falando das direções, das regiões em que os medos e os persas eles iriam atingir, né, os seus inimigos ou os povos, territórios que eles iriam conquistar. E é interessante aqui falar que quando fala das marradas que eles estavam dando para o norte, para o sul e para o ocidente, ao norte ficava Israel e também ficava a Babilônia. Ora, a Babilônia era o motivo pelo qual os medos e persas fariam guerra contra a Babilônia, porque era o local que eles queriam dominar, assim como outras regiões também do sul e do ocidente. Então nós vemos aqui que a característica desse império medo e persa, caracterizado pelo animal que é um urso que tinha 3 costelas na boca, é a força. Se nós olharmos para a besta que vai surgir em Apocalipse, que sobe do mar de entre as nações, ela vai estar integrada nos últimos 10 reinos. Então ela vai ter poder, ela vai ter muita força. E quando eu falo de força, eu falo de poder militar, eu falo de poder armamentício, poder bélico. Nós vemos que a besta que sobe do mar, ela vai dar o seu poder para a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. E essas duas bestas, como eu já tinha dito em outros vídeos, ela vai ser comandada pelo poder do anticristo. E nós sabemos que o anticristo, ele vem desta região. Pode ver que todos os reinos que surgiram um após o outro, o urso, que representado pela Média Persa, ele é mais forte, ele foi mais forte do que o leão alado, porque o leão alado, ele teve as suas asas cortadas, ele já não tinha mais a mesma perspicácia, a mesma resistência, então eles ficaram vulneráveis. Então os medos e persas se juntaram, se uniram, e com a sua força, a força do urso, eles derrubaram, conquistaram a Babilônia. E sucessivamente nós vamos ver sempre 4 reis dentro de cada império. Aqui não está descrito os 4 reis na palavra do Império Babilônico, mas nós vemos que a Babilônia transcende o tempo e aparece na besta que sobe do mar, de Apocalipse capítulo 13. Da mesma forma, o urso representado pelos medos e persas, ou os medos e persas representado pelo urso, porque a besta que sobe do mar vai ter pés de urso e unhas de bronze, simbolizando a sua força. Então quer dizer que se os medos de persas tinham forças naquele tempo, imagine a força que a besta que sobe do mar de Apocalipse 13 vai ter neste último tempo. Então nós vemos que a última cabeça que está sendo representada e vai ser representada pela ONU, ela já tem 5 reis. Então faltam mais 5, ou 5 governantes, podemos dizer. Então vemos que no Império dos Medos e Persas teve 4 reis. O primeiro rei, o primeiro imperador e a sua dinastia foi Ciro. E o segundo foi Dário. O terceiro foi Artaxerxes e o quarto foi Assuero.
Então nós vemos que o urso ele tinha poder para pisar sobre os seus inimigos, assim como o anticristo e as suas bestas, eles vão pisar sobre todos aqueles que se levantarem contra o seu reinado. Então nós vemos aqui 4 reis. Nós vemos o Império Medo e Persa também aparecendo com a sua força, mesclando a besta que sobe do mar, lá em Apocalipse capítulo 13. Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o terceiro reino, que é o reino da Grécia, que é um pouquinho mais extenso e interessante de explicar, e que fala do imperador, que eu já falei, que era o Alexandre o Grande, que me fugiu da memória, mas era Alexandre o Grande, e dele vai surgir 4 reinos. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo, para que os vídeos não fiquem tão extensos. Então nós estamos falando das características da besta que estavam nos reinos passados, nos impérios passados, no Império Babilônio, no Império Medo e Persa, no Império Grego e também no Império Romano, que é as pernas de ferro. Então me aguarde que tem uma terceira parte falando sobre as características da besta vista da estátua de Nabucodonosor e dos 4 animais da segunda visão de Daniel. Deus abençoe vocês.